Patrística. Carta a Diogneto. Introdução. Um pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião que se espalhava pelas províncias do Império Romano, impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte, os deuses pagãos, pelo amor com que se amavam, queria saber que Deus era aquele em que confiavam e que gênero de culto lhe prestavam. De onde vinha aquela raça nova e por que razões aparecera na história tão tarde? Foi para responder a estas e outras questões de igual importância que nasceu esta joia da literatura cristã primitiva, o escrito que conhecemos como a Carta a Diogneto. Respondendo às questões propostas por interlocutor, o texto se revela, simultaneamente, como crítica do paganismo e do judaísmo e defesa da superioridade do cristianismo. Tudo isso num estilo aprimorado, elegante, de maestria no manejo dos elementos retóricos. Infelizmente, permanecem muitas dúvidas em torno deste texto-documento. Elementos importantes que ajudam a determinar e caracterizar uma obra, tais como autor, data e local da composição, destinatário e a própria integridade do manuscrito ficam na sombra. Nem mesmo o título é seguro. Alguns julgam que seja um discurso ou uma apologia, menos uma carta. Devido à indefinição do autor e da data de composição, alguns a colocam entre os padres apostólicos, outros, entre os apologistas. De qualquer maneira, trata-se de um documento de primeira grandeza sobre a vida cristã primitiva que merece ser colocado entre as obras mais brilhantes da literatura cristã. 1. O manuscrito. Este texto nunca foi mencionado na Antiguidade ou na Idade Média. Permaneceu longos séculos em silêncio, ignorado. Encontrado, casualmente, por Tomás de Arezzo, em Constantinopla, em 1436, junto a um punhado de manuscritos contendo 22 títulos de textos apologéticos. 5 deles estavam catalogados sob o nome de Justino. Junto com o discurso aos gregos, atribuído a Justino, estava outro manuscrito com os dizeres do mesmo a Diogneto. Não se encontrou, até agora, nenhuma outra versão deste documento. Este manuscrito grego, único, percorreu, a partir de sua descoberta, longo caminho até se alojar na Biblioteca Municipal de Estrasburgo. Mas não teve sorte muito brilhante. Em 1592, Enrico Stepanus o editou com o nome de Carta a Diogneto. Por esta época, foram feitas algumas cópias para outras bibliotecas, o que salvou o texto. De fato, um incêndio provocado pela artilharia, na Guerra Franco-Prussiana, em agosto de 1870, destruiu a biblioteca e seu acervo. 2. Autor. Quem é, afinal, o autor deste discurso ou apologia? Após séculos de discussões, permanece, ainda hoje, grande incógnita. Há, pelo menos, um consenso entre os especialistas. Não é obra de Justino Mártir. Já no século XVII, Tilemonte negava esta autoria, atribuindo-a a um dos apóstolos. A partir daí, as hipóteses se multiplicaram. Para uns, seria obra de Apolo, discípulo de Paulo ou de Clemente Romano, para outros, de Aristides ou de Hipólito de Roma.
Aos que pensam que este escrito é uma falsificação, uma ficção literária produzida nos séculos XII ou XIII, ou mesmo invenção de seu editor, Henrique Stepanos, do século XVI. Na verdade, por razões de divergências de estilo entre os escritos, em razões da argumentação de fundo, de opiniões preferidas, há palpáveis diferenças entre este discurso e os escritos dos autores propostos. Em 1938, P.A. Casamassa concluía que o autor da carta a Diogneto é e continua até agora desconhecido. Das tentativas que se fizeram para identificá-lo com algum escritor do século II, algumas são, certamente, errôneas, por apoiar-se em motivos falsos, por exemplo, as de Bunsen e Drazebke, que veem na carta reflexos do gnosticismo. Outras não passam de hipóteses mais ou menos sedutoras. Foi a partir de 1946 quando Paul Andriessen publicou sua tese de que a carta ou discurso a Diogneto não é outra coisa que a apologia que Quadrato apresentou ao imperador Adriano e dada por perdida, que surgiu nova polêmica. As provas com as quais Andriessen tenta sustentar sua tese podem ser resumidas no que segue. A obra data, indubitavelmente, do século II ou III. Vários autores destes séculos podem ser eliminados, como Aristides, Justino, por razões de estilo, linha de pensamento que se diferenciam demasiado da carta a Diogneto. Após examinar cada um dos escritores restantes, não nos resta senão Quadrato. Embora a apologia de Quadrato tenha se perdido, Eusébio de Cesareia conservou um fragmento no qual se percebe que seu autor é dos primeiros tempos do cristianismo. Segundo a tradição dos pesquisadores, Quadrato foi, de fato, um dos primeiros apologistas. Eusébio, na História Eclesiástica 4:1-2, nos relata que Trajano, tendo exercido poder durante 20 anos inteiros menos 6 meses, Hélio Adriano recebeu a sucessão do poder. É a este último que Quadrato remeteu um discurso que lhe havia endereçado. Ele tinha composto esta apologia em favor de nossa religião, porque alguns homens maus se empenhavam em perturbar os nossos. Encontra-se ainda agora este livro entre muitos de nossos irmãos e também conosco. É possível ver nele provas brilhantes da inteligência do autor e de sua exatidão apostólica de doutrina. O autor revela sua antiguidade por aquilo que narra com estas palavras. B. Em Diogneto, há uma lacuna entre os parágrafos 6, 7 do capítulo 7, na qual se encaixaria perfeitamente o fragmento da Apologia, porquanto a matéria do fragmento contém o assunto que deveria ser tratado na parte perdida de Diogneto 7,7. Por uma análise detalhada, Andriessen mostra como o estilo do fragmento da Apologia de Quadrato é consoante ao do discurso a Diogneto. Por outra parte, o que sabemos de Quadrato por Eusébio, Jerônimo, Fócio, pelo Martirológio de Beda e pela carta apócrifa de S. Tiago, dirigida a ele, concorda com o conteúdo da carta a Diogneto. A impressão que se tira acerca do autor da leitura da carta coincide com o que sabemos do apologista Quadrato pela tradição, ou seja, que foi discípulo dos apóstolos, que escreveu em estilo clássico e que não somente lutou contra o paganismo, mas também contra o judaísmo.
Quaestem, Patrologia I, Bach, 1968, p. 246. Parece-nos que podemos, sem cometer desatinos, acolher a tese de P. Andreessen, até que surjam provas em contrário mais convincentes, como hipótese de trabalho. 3. Destinatário. Se aceitarmos a hipótese que o autor desta apologia é mesmo Quadrato, então o problema do destinatário está, praticamente, resolvido. Sabemos, ainda por Eusébio, que Quadrato dirigiu sua apologia a Adriano, e os dados que nos proporciona a obra sobre seu destinatário, Diogneto, conviriam perfeitamente a este imperador J. Quaestem, Patrologia I, Bach, 1968, p. 246. Mas, como Adriano é Diogneto, além de nome próprio, Diogneto é, também, título honorífico dos príncipes e ficava muito bem aplicado a Adriano por seu caráter, seu estilo de vida, viajor, iniciado nos mistérios de Eleusis, elevado, portanto, à raça dos deuses, conforme Diogneto 10, 5, 6. O nome ocorria com frequência em Atenas entre os arcontes. Adriano era ali arconte desde 112 DC. Não só Quadrato, também Marco Aurélio titula Adriano de Diogneto, a quem deveu sua formação, Educatus est in Adriani Grêmio, diz o biógrafo de M. Aurélio M.A. Capitolino in Vita M. Antonini, 4,1. A Diogneto, e Adriano devo a aversão pela vanglória, o não dar fé aos contos dos obreiros de prodígios e os charlatães sobre os encantos, sobre a evocação dos espíritos e outras superstições, diz M. Aurélio no livro E de seus pensamentos. A carta / apologia faz frequentes referências à iniciação mistérica de seu destinatário. Esta começava pela purificação. Na carta / apologia 2,1 se diz: comecemos. Purificado de todos os preconceitos que se amontoaram em tua mente, despojado do teu hábito enganador, e tornado, pela raiz, homem novo. As referências a um destinatário iniciado nos mistérios de Eleusis se encontram também nos caps 4, 6, 5,3, 7, 1, 2, 8, 9, 10, 10,7. O ataque ao judaísmo, a circuncisão como mutilação da carne, 4,4, pode ser compreendido recordando que Adriano proibiu a circuncisão precisamente por ser uma mutilação do corpo. Judae vetabuntur mutilaris genitalia, Spartianos, Vita Adriani, 14. Portanto, podemos concluir que o destinatário da carta / apologia a Diogneto seja mesmo o imperador Adriano. 4. Data e local da composição. Data e local de composição estão ligados, obviamente, à questão fundamental da autoria. Para Tillemont, esta carta / apologia teria sido escrita antes dos anos 70, provavelmente, em Atenas. H.I. Marrow, profundo conhecedor da literatura dos séculos II e III, julga que a obra tenha sido redigida por volta de 190-200, em Alexandria. Neste caso, seu autor seria Panteno, mestre de Clemente de Alexandria. Acolhendo a tese de Andreessen de que o autor é Quadrato e Diogneto é Adriano, a carta / apologia teria sido redigida por volta de 120, em Atenas.
5. Estrutura e conteúdo. Esta apologia, muito rica doutrinal e espiritualmente, é também muito breve. Seu conteúdo denso pode ser dividido em 4 partes. Não falaremos em capítulos, mas em parágrafos. Após um exórdio, parágrafo 1, os parágrafos 2, 4 formam uma primeira parte. Os parágrafos 5, 6, a segunda parte. Os parágrafos 7, 10, a terceira parte. Finalmente, os parágrafo 11, 12, uma grande conclusão. O exórdio, parágrafo 1, denuncia claramente as questões que o interlocutor Diogneto Adriano levanta aos cristãos. Assim, o discurso se abre com uma introdução na qual o autor elenca as questões às quais pretende responder. Aí estão as razões do escrito, sua motivação. Nos parágrafos 2, 4, primeira parte, o autor refuta a idolatria e a prática ritualística dos judeus. Positivamente, mostra a superioridade do cristianismo em relação ao paganismo e ao judaísmo. Os cristãos se recusam a adorar os deuses pagãos porque são ídolos e não praticam os ritos judaicos porque são vazios. Segundo o autor, as práticas judaicas são provas de insensatez e não de religião. Nos parágrafos 5, 6, encontra-se a parte positiva dos mistérios cristãos. Aqui se descreve a vida concreta dos cristãos, o testemunho de amor, o papel deles no mundo, como reagem às provocações, ao desdém. No parágrafo 6 está o núcleo, o essencial da exposição. O que a alma é para o corpo, o cristão é para o mundo. Assim, os cristãos desempenham no mundo a mesma função que a alma desempenha no corpo. Nos parágrafos 7, 8, o autor expõe a origem divina da fé cristã, a transcendência, a revelação, a economia da salvação, incluindo a encarnação do Verbo e seu sacrifício redentor. Esta terceira parte é, propriamente, uma catequese sobre a essência da nova religião. Se esta revelação tardou a se dar, foi porque Deus quis mostrar, de um lado, a impotência radical do homem e, de outro, sua longanimidade. No parágrafo 10, uma espécie de conclusão desta catequese, o autor exorta seu interlocutor a aceitar a fé cristã, como deve proceder para isso e quais frutos lhe advirão. A última parte, parágrafos 11, 12, desenvolve o discurso sobre o Verbo e como o homem pode se tornar discípulo deste Verbo, adquirindo a verdadeira ciência, verdadeira gnose. Como exortação final, apresenta um apelo à conversão de seu interlocutor, mostrando, novamente, como a vida se tornará fértil, rica, valiosa e feliz. Patrística. Carta a Diogneto. Exórdio. 1. Excelentíssimo Diogneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre eles. Qual é esse Deus no qual confiavam e como o veneram, para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte, e não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus? Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? E, finalmente, porque essa nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes? Aprovo esse teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que,
ao escutar, te tornes melhor. E assim, ao escutares, não se arrependa aquele que falou. Refutação da idolatria. 2. Comecemos. Purificado de todos os preconceitos que se amontoaram em tua mente, despojado do teu hábito enganador, e tornado, pela raiz, homem novo, e estando para escutar, como confessas, uma doutrina nova, vê não somente com os olhos, mas também com a inteligência, que substância e que forma possuem os que dizeis que são deuses e assim os considerais. Não é verdade que um é pedra, como a que pisamos, outro é bronze, não melhor do que aquele que serve para fazer os utensílios que usamos. Outro é madeira que já está podre. Outro ainda é prata, que necessita de alguém que o guarde, para que não seja roubado. Outro é ferro, consumido pela ferrugem. Outro de barro, não menos escolhido que aquele usado para os serviços mais vis. Tudo isso não é de material corruptível. Não são lavrados com o ferro e o fogo. Não foi o ferreiro que modelou um, o ourives outro, e o oleiro outro? Não é verdade que, antes de serem moldados pelos artesãos na forma que agora tem, cada um deles poderia ser, como agora, transformado em outro? E se os mesmos artesãos trabalhassem os utensílios do mesmo material que agora vemos, não poderiam transformar-se em deuses como esses? E, ao contrário, esses que agora adorais, não poderiam transformar-se, por mão de homens, em utensílios semelhantes aos demais. Essas coisas todas não são surdas, cegas, inanimadas, insensíveis, imóveis. Não apodrecem todas elas. Não são todas destrutíveis. A essas coisas chamais de deuses, as servis, as adorais, e terminais sendo semelhantes a elas. Depois, odiais os cristãos, porque esses não os consideram deuses. Contudo, vos que os julgais e imaginais deuses, não os desprezais mais do que eles. Por acaso, não zombais deles e os cobris ainda mais de injúrias, vos que venerais deuses de pedra e de barro, sem ninguém que os guarde, enquanto fechais a chave, durante a noite, aqueles feitos de prata e de ouro, e de dia colocais guardas para que não sejam roubados. Com as honras que acreditais tributar-lhes, se é que eles têm sensibilidade, na verdade, os castigais com elas. Por outro lado, se são insensíveis, vos os envergonhais com sacrifícios de sangue e gordura. Caso contrário, que alguém de vos prove essas coisas e permita que elas lhe sejam feitas. Mas o homem, espontaneamente, não suportaria tal suplício, porque tem sensibilidade e inteligência. A pedra, porém, suporta tudo, porque é insensível. Concluindo, eu poderia dizer-te outras coisas sobre o motivo que os cristãos têm para não se submeter a esses deuses. Se o que eu disse parecer insuficiente para alguém, creio que seja inútil dizer mais alguma coisa. Refutação do culto judaico. 3. Por outro lado, creio que desejas particularmente saber por que eles não adoram Deus à maneira dos judeus. Os judeus têm razão quando rejeitam a idolatria, de que falamos antes, e prestam culto a um só Deus, considerando o Senhor do universo. Contudo, erram quando lhe prestam um culto semelhante ao dos pagãos.
Assim como os gregos demonstram idiotice, sacrificando a coisas insensíveis e surdas, eles também, pensando oferecer a Deus coisas, como se ele tivesse necessidade delas, realizam algo que é parecido à loucura, e não com ato de culto. Quem fez o céu e a terra, e tudo o que neles existe, e que provê tudo aquilo de que necessitamos, não tem necessidade nenhuma desses bens. Ele próprio fornece as coisas àqueles que acreditam oferecê-las a ele. Aqueles que creem oferecer-lhe sacrifícios com sangue, gordura e holocaustos, e que o enaltecem com esses atos, não me parecem diferentes daqueles que tributam reverência a ídolos surdos, que não podem participar do culto. Os outros imaginam estar dando algo a quem de nada precisa. O ritualismo judaico. 4. Não creio que tenhas necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, a sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns e novilônios, coisas todas ridículas, que não merecem nenhuma consideração. Não será injusto aceitar algumas das coisas criadas por Deus para uso dos homens como bem criadas e rejeitar outras como inúteis e supérfluas. Não é sacrílego caluniar a Deus, imaginando que nos proíbe fazer algum bem no dia de sábado. Não é digno de zombaria orgulhar-se da mutilação do corpo como sinal de eleição, acreditando com isso ser particularmente amados por Deus. E o fato de estar em perpétua vigilância diante dos astros e da lua, para calcular os meses e os dias, e distribuir as disposições de Deus, e dividir as mudanças das estações conforme seus próprios impulsos, umas para festa e outras para luto. Quem não consideraria isso prova de insensatez e não de religião? Penso que agora tenhas entendido suficientemente porque os cristãos estão certos em se abster da vaidade e do engano, assim como das complicadas observâncias e das vanglórias dos judeus. Não creias poder aprender do homem o mistério de sua própria religião. O mistério cristão. 5. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres, e enriquecem a muitos. Carecem de tudo, e têm abundância de tudo.
são desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e, depois, proclamados justos. São injuriados, e bendizem. São maltratados, e honram. Fazem o bem, e são punidos como malfeitores. São condenados, e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, e aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. A alma do mundo. 6. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida no corpo visível. Os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela, porque esta a impede de gozar dos prazeres. Embora não tenha recebido injustiça dos cristãos, o mundo os odeia, porque estes se opõem aos prazeres. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Também os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos, maltratados, a cada dia mais se multiplicam. Tal é o posto que Deus lhes determinou, e não lhes é lícito dele desertar. Origem divina do cristianismo. 7. De fato, como já disse, não é uma invenção humana que lhes foi transmitida, nem julgam digno observar com tanto cuidado um pensamento mortal, nem se lhes confiou a administração de mistérios humanos. Ao contrário, aquele que é verdadeiramente Senhor e Criador de tudo, o Deus invisível, Ele próprio fez descer do céu, para o meio dos homens, a verdade, a palavra santa e incompreensível, e a colocou em seus corações. Fez isso, não mandando para os homens, como alguém poderia imaginar, algum dos seus servos, ou um anjo, ou algum príncipe daqueles que governam as coisas terrestres, ou algum dos que são encarregados das administrações dos céus, mas o próprio artífice e criador do universo, aquele por meio do qual ele criou os céus e através do qual encerrou o mar em seus limites. Aquele cujo mistério todos os elementos guardam fielmente. Aquele de cuja mão o sol recebeu as medidas que deve observar em seu curso cotidiano. Aquele a quem a lua obedece, quando lhe manda a luz ir durante a noite. Aquele a quem obedecem as estrelas que formam o séquito da lua em seu percurso. Aquele que, finalmente, por meio do qual tudo foi ordenado, delimitado e disposto. Os céus e as coisas que existem nos céus, a terra e as coisas que existem na terra, o mar e as coisas que existem no mar, o fogo, o ar, o abismo, aquilo que está no alto, o que está no profundo e o que está no meio. Foi esse que Deus enviou. Talvez como alguém poderia pensar, será que o enviou para que existisse uma tirania ou para infundir-nos medo e prostração? De modo nenhum.
Ao contrário, enviou-o com clemência e mansidão, como um rei que envia seu filho. Deus o enviou, e o enviou como homem para os homens. Enviou-o para nos salvar, para persuadir, e não para violentar, pois em Deus não há violência. Enviou-o para chamar, e não para castigar. Enviou-o, finalmente, para amar, e não para julgar. Ele o enviará para julgar, e quem poderá suportar a sua presença? Não vês como os cristãos são jogados às feras, para que reneguem o Senhor, e não se deixam vencer? Não vês como quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam? Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e prova a sua presença. A encarnação. 8. Quem de todos os homens sabia o que é Deus, antes que ele próprio viesse? Quererás aceitar os discursos vazios e estúpidos dos filósofos, que por certo são dignos de toda a fé? Alguns afirmavam que Deus é o fogo, para onde irão esses, chamando-o Deus? Outros diziam que é a água. Outros ainda que é um dos elementos criados por Deus. Não há dúvida de que se algumas dessas afirmações é aceitável, poderíamos também afirmar que cada uma de todas as criaturas igualmente manifesta Deus. Mas todas essas coisas são charlatanices e invenções de charlatães. Nenhum homem viu, nem conheceu a Deus, mas Ele próprio se revelou a nós. Revelou-se mediante a fé, unicamente pela qual é concedido ver a Deus. Deus, Senhor e Criador do Universo, que fez todas as coisas e as estabeleceu em ordem, não só se mostrou amigo dos homens, mas também paciente. Ele sempre foi assim, continua sendo, e o será, clemente, bom, manso e verdadeiro. Somente Ele é bom. Tendo concebido grande e inefável projeto, Ele o comunicou somente ao Filho. Enquanto o mantinha no mistério e guardava sua sábia vontade, parecia que não cuidava de nós, não pensava em nós. Todavia, quando, por meio do seu Filho amado, revelou e manifestou o que tinha estabelecido desde o princípio, concedeu-nos junto todas as coisas. Não só participar dos seus benefícios, mas ver e compreender coisas que nenhum de nós teria jamais esperado. A economia divina. 9. Quando Deus dispôs tudo em si mesmo juntamente com seu Filho, no tempo passado, Ele permitiu que nós, conforme a nossa vontade, nos deixássemos arrastar por nossos impulsos desordenados, levados por prazeres e concupiscências. Ele não se comprazia com os nossos pecados, mas apenas os suportava. Também não aprovava aquele tempo de injustiça, mas preparava o tempo atual de justiça, para que nos convencêssemos de que naquele tempo, por causa de nossas obras, éramos indignos da vida, e agora, só pela bondade de Deus, somos dignos dela. Também para que ficasse claro que por nossas próprias forças era impossível entrarmos no reino de Deus, e que somente pelo seu poder nos tornamos capazes disso. Quando a nossa injustiça chegou ao máximo e ficou totalmente claro que a única retribuição que podíamos esperar era castigo e morte, chegou o tempo que Deus estabelecera para manifestar a sua bondade e o seu poder. Ó imensa bondade e amor de Deus! Ele não nos odiou, não nos rejeitou, nem guardou ressentimento contra nós. Pelo contrário, mostrou-se paciente e nos suportou.
com misericórdia, tomou sobre si os nossos pecados e enviou o seu Filho para nos resgatar. O santo pelos ímpios, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. De fato, que outra coisa poderia cobrir nossos pecados, senão a sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus. Ó doce troca, ó obra insondável, ó inesperados benefícios! A injustiça de muitos é reparada por um só justo, e a justiça de um só torna justos muitos outros. Ele antes nos convenceu da impotência da nossa natureza para ter a vida. Agora mostra-nos o Salvador capaz de salvar até mesmo o impossível. Com essas duas coisas, ele quis que confiássemos na sua bondade e o considerássemos nosso sustentador, Pai, Mestre, Conselheiro, Médico, Inteligência, Luz, Homem, Glória, Força, Vida, sem preocupações com a roupa e o alimento. A essência da nova religião. 10. Se também desejas alcançar esta fé, primeiro deves obter o conhecimento do Pai. Deus, com efeito, amou os homens. Para eles criou o mundo e a eles submeteu todas as coisas que estão sobre a terra. Deu-lhes a palavra e a razão, e só a eles permitiu contemplá-lo. Formou-os à sua imagem, enviou-lhes seu Filho unigênito, anunciou-lhes o reino no céu, e o dará àqueles que o tiverem amado. Depois de conhecê-lo, tens ideia da alegria com que serás preenchido? Como não amarás aquele que tanto te amou? Amando-o, tu te tornarás imitador da sua bondade. Não te maravilhes de que um homem possa se tornar imitador de Deus. Se Deus quiser, o homem poderá. A felicidade não está em oprimir o próximo, ou em querer estar por cima dos mais fracos, ou em enriquecer-se e praticar violência contra os inferiores. Desse modo, ninguém pode imitar a Deus, pois tudo isso está longe da sua grandeza. Todavia, quem toma sobre si o peso do próximo, e naquilo em que é superior procura beneficiar o inferior, aquele que dá aos necessitados o que recebeu de Deus, é como Deus para os que recebeu de sua mão, é imitador de Deus. Então, ainda estando na terra, contemplarás porque Deus reina nos céus. Aí começarás a falar dos mistérios de Deus, amarás e admirarás aqueles que são castigados por não querer negar a Deus. Condenarás o engano e o erro do mundo, quando realmente conheceres a vida no céu, quando desprezares esta vida que aqui parece morte e temeres a morte verdadeira, reservada àqueles que estão condenados ao fogo eterno, que atormentará até o fim aqueles que lhe forem entregues. Se conheceres esse fogo, ficarás admirado, e chamarás de felizes aqueles que, pela justiça, suportaram o fogo passageiro. O discípulo do Verbo. 11. Não falo de coisas estranhas, nem busco coisas absurdas. Discípulo dos apóstolos. Torno-me agora mestre das nações, e transmito o que me foi entregue para aqueles que se tornarão discípulos dignos da verdade. De fato, quem foi retamente instruído e gerado pelo Verbo amável, não procura aprender com clareza o que o mesmo Verbo claramente mostrou aos seus discípulos? O Verbo apareceu para eles, manifestando-se e falando livremente.
Os incrédulos não o compreenderam, mas ele guiou os discípulos que julgou fiéis, e estes conheceram os mistérios do Pai. Deus enviou o Verbo como graça, para que se manifestasse ao mundo. Desprezado pelo povo, foi anunciado pelos apóstolos e acreditado pelos pagãos. Desde o princípio, ele apareceu como novo e era antigo, e agora sempre se torna novo nos corações dos fiéis. Ele é desde sempre, e hoje é reconhecido como Filho. Por meio dele, a Igreja se enriquece e a graça se multiplica, difundindo-se nos fiéis. Essa graça inspira a sabedoria, desvela os mistérios, anuncia os tempos, alegra-se nos fiéis, entrega-se aos que a buscam, sem infringir as regras da fé nem ultrapassar os limites dos padres. Celebra-se então o temor da lei, reconhece-se a graça dos profetas, conserva-se a fé dos evangelhos, guarda-se a tradição dos apóstolos e a graça da Igreja exulta. Não contristando essa graça, saberás o que o Verbo diz por meio dos que ele quer e quando quer. Com efeito, quantas coisas fomos levados a vos explicar com zelo pela vontade do Verbo que nos inspira. Nós vos comunicamos por amor essas mesmas coisas que nos foram reveladas. A verdadeira ciência. 12. Atendendo e ouvindo com cuidado, conhecereis que coisas Deus prepara para os que o amam com lealdade. Transformam-se em paraíso de delícias, produzindo em si mesmos uma árvore fértil e frondosa, ornados com toda a variedade de frutos. Com efeito, nesse lugar foi plantada a árvore da ciência e a árvore da vida. Não é a árvore da ciência que mata, e sim a desobediência. Não é sem sentido que está escrito: no princípio Deus plantou a árvore da ciência da vida no meio do paraíso, indicando assim a vida por meio da ciência. Contudo, por não tê-la usado de maneira pura, os primeiros homens ficaram nus por causa da sedução da serpente. De fato, não há vida sem ciência, nem ciência segura sem verdadeira vida, e por isso as duas árvores foram plantadas uma perto da outra. Compreendendo essa força e lastimando a ciência que se exercita sobre a vida sem a norma da verdade, o apóstolo diz: a ciência incha. O amor, porém, edifica de fato. Quem pensa que sabe alguma coisa sem a verdadeira ciência, testemunhada pela vida, não sabe nada. É enganado pela serpente, não tendo amado a vida. Aquele, porém, que sabe com temor e procura a vida, planta na esperança, esperando o fruto. Que a ciência seja coração para ti. A vida seja o Verbo verdadeiramente compreendido. Levando a árvore dele e produzindo fruto, sempre colherás o que é agradável diante de Deus, o que a serpente não toca, nem se mistura em engano. Nem Eva é corrompida, mas reconhecida como virgem. A salvação é mostrada, os apóstolos são compreendidos, a Páscoa do Senhor se adianta, os círios se reúnem, harmoniza-se com o mundo e, instruindo os santos, o Verbo se alegra, pelo qual o Pai é glorificado. A ele, a glória pelos séculos. Amém.